Abra sua Bíblia, livro de Efésios. Efésios. Glórias a Deus. No capítulo 5, Efésios, capítulo 5, e o versículo 8. Enquanto os irmãos procuram, também a minha saudação, pastor Ademir, vice-presidente da igreja, demais obreiros que estão aqui nessa noite, irmão Leandro na direção do culto, e a todos vocês, irmãos visitantes também nessa noite. Sempre é bom nós recebermos amigos, visitantes, isso alegra o nosso coração. E é bom nós estarmos aqui para cultuar a Deus juntos. Ontem eu fiz um comentário no culto e eu disse, se nós estamos aqui nesta noite, irmãos, não é meramente porque há na agenda da igreja este culto, porque talvez a gente não tinha nada para fazer hoje, ou tinha. Mas se nós estamos aqui, se nós movemos esse sentimento no nosso coração, porque nós cremos no Deus que nós servimos. Amém? Nós cremos que Ele está aqui nesta noite, em espírito e em verdade. Nós cremos no que Ele pode fazer, no que Ele pode operar nas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, sem demagogia, irmãos. Senão nós poderíamos ficar em casa. A temperatura está boa, o clima está bom para nós ficarmos em casa hoje. Mas nós estamos aqui porque cremos no Deus que nós servimos. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 8. Portanto, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Somente este versículo, mais uma vez. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E é sobre esse tema que eu quero refletir com os irmãos nessa noite, sobre essa palavra, sobre filhos da luz. Tem uma diferença muito grande quando nós entendemos que somos filhos da luz. E eu quero refletir sobre isso, sobre os comportamentos, sobre as atitudes dos filhos da luz. Aqui diz que no outro tempo nós éramos trevas, mas agora no Senhor nós somos luz. E aí a recomendação que a palavra traz para mim e para você diz assim: andai como filhos da luz. E nós precisamos entender, irmãos, e considerar, aqui eu preciso já trazer um comentário, filhos da luz, filhos de Deus, e como nós entendemos que somos filhos de Deus, como nós entendemos que passamos a ser filhos da luz. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus. E eu já falei isso em outras ocasiões, mas é preciso nós frisarmos nesta noite, que há um ditado popular, não é uma palavra, não é palavra de Deus, não é versículo, e diz que todos somos filhos de Deus. É um erro muito grande, e nós precisamos, nós como cristãos conhecedores e leitores da Bíblia, entender que todos somos criaturas de Deus. E nós passamos a ser filhos quando nós aceitamos Ele como Pai. Sabemos que não somos uma filiação sanguínea, que não é uma filiação de sangue, mas é por adoção. Por isso Romanos capítulo 8, verso 15 diz: eu não dei para vocês um espírito de escravidão para vocês andar com medo, com temor, mas eu dei para vocês um espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, quer dizer, a nossa alma clama, Abba Pai, quer dizer, Abba Pai quer dizer, é o clamor da alma. A partir do momento que nós somos considerados, então, filhos por adoção, a nossa alma clama por Deus, a nossa alma, por isso que a partir do momento que nós temos uma experiência com este Deus vivo, com este Deus verdadeiro, a nossa alma, ela sente falta, ela sente a necessidade de clamar a Deus com o coração, quer dizer Abba Pai, quer dizer que o nosso coração está clamando por Deus, que o nosso coração deseja a Deus. Então é importante nós entender, meus queridos, que criaturas nós todos somos, mas filhos a partir do momento que nós aceitamos o projeto de salvação que foi realizado na cruz do Calvário. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador.
O irmão Jaime frisou muito bem aqui que o batismo ele é uma expressão pública da nossa aceitação. Então, a partir deste momento, nós passamos a ser filhos da luz. E aí nós temos que nos comportar também como filhos da luz. O versículo 1 do mesmo capítulo que nós lemos, lá do capítulo 5, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então quer dizer que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, que nós entramos nesta condição de filhos da luz, nós precisamos ser imitadores de Cristo como filho amados. E o filho que ele ama o Pai, o filho que respeita o Pai, ele quer andar como o Pai ensina, como o Pai mostra. E o texto diz, é importante a gente prestar muita atenção, diz assim que noutro tempo nós éramos treva, noutro tempo, quer dizer, no tempo passado em que nós não tínhamos essa compreensão, nós vivíamos talvez num tempo de escuridão, num tempo de falta de conhecimento, num tempo de falta de esclarecimento, no pecado, distantes desse Deus, mas um dia a porta se abriu, um dia o Evangelho chegou até nós, ao nosso coração, aos nossos ouvidos, e nós entendemos que nós deixamos de viver no tempo das trevas, no tempo da escuridão, e nós passamos a viver como filhos da luz. E é importante nós entender que esse tempo passado, como diz lá em Atos 17:30, ele não é cobrado de mim e de você. Diz assim, o tempo da ignorância não é cobrado. O que é o tempo da ignorância? O tempo da ignorância é o que nós não temos conhecimento, é sem conhecimento de causa. Eu não entendia, eu não sabia, mas hoje eu entendo, eu sei que existe um Deus no céu, que tem todo o poder, que mandou Jesus morrer na cruz do Calvário, um Deus que te abençoa, um Deus que te guarda, um Deus que te guia, um Deus que te protege, que te cura, que te livra de todo o mal. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? E nós andamos como filhos da luz, assim, noutro tempo, mas hoje nós vivemos um novo tempo. Hoje nós vivemos um tempo, queridos, em que nós oramos, e como disse o irmão Jaime aqui também, e Deus responde a nossa oração. Nós adoramos Ele e nós sentimos a presença real do Espírito Santo na nossa vida. E eu gosto de frisar e lembrar muito, irmão, isso que você sente quando nós estamos aqui adorando, quando o grupo está cantando, quando tem algum irmão aqui louvando a igreja de uma forma congregacional, isso que você sente, irmão, aí não é emoção, irmão. Emoção a gente busca aí fora em qualquer coisa. Isso que nós sentimos aqui é razão, é presença de Deus, é presença do Espírito Santo, é graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso, irmão, quando nós estivermos aqui louvando, adorando, você precisa fazer isso com liberdade, você precisa adorar, porque agora você é um filho da luz, a luz está revelada sobre a tua vida, e você tem liberdade de adorar, você tem liberdade de exaltar o Senhor, glorificar o nome dEle e sentir a presença dEle na tua vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos, irmão, agir diferente. As coisas precisam, algo precisa mudar na nossa vida a partir do momento que nós andamos como filhos da luz. As pessoas precisam olhar para mim e para você e identificar, ali vai um cristão, ali vai um seguidor de Cristo. E como isso é perceptível na nossa vida através da manifestação do caráter de Cristo. O caráter de Cristo, ele precisa estar manifestado na nossa vida. Mas o que é o caráter de Cristo? Não é muito fácil de nós entender. O que é o caráter de Cristo na minha vida e na tua vida? É a manifestação do fruto do Espírito. O cristão que tem a manifestação do fruto do Espírito na sua vida, ele tem o caráter de Cristo. Um pouquinho antes do texto que nós lemos, se a gente for pegar aqui, no livro de Gálatas, no capítulo 5, e no versículo 22 vai dizer para mim essa regra, vai dizer para mim esses atributos, essas características que nós precisamos ter como filhos da luz, tendo o caráter de Cristo. Diz assim, mas o fruto do Espírito é. Aí vai dizer para mim o que é o fruto. Não está dizendo o fruto do Espírito ou os frutos do Espírito, não. É
o fruto que está dividido em várias virtudes. E uma delas é a caridade, que é a prática do amor, é o amor, o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, que é ser paciente, a benignidade, que é ser misericordioso, a bondade, que é o amor, o cuidado com o nosso próximo, a fé, a mansidão e a temperança, que é o domínio próprio. É isso, irmão, quando se manifestar na minha e na tua vida essas virtudes, nós estamos começando a andar como filhos da luz. E aí a luz, meus queridos, ela brilha na nossa vida, nós somos abençoados. Eu quero dizer para você que o comportamento de filho da luz, ele tem situações, ele faz com que você passe a viver diferente, meu querido irmão. E é interessante que nós temos situações diversas na igreja. Hoje nós temos aqueles que entenderam o plano de salvação, ou que ouviram sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida eterna. Alguns que ouvem na sua juventude, outros que ouvem na sua meia-idade, outros na sua velhice, ou melhor idade, como preferirem. Outros têm o privilégio de nascer num lar cristão. Nós temos N situações, queridos, que nós passamos. Mas uma coisa eu quero dizer para você: nenhuma condição dessa te coloca diferente, mais privilegiado ou menos privilegiado diante de Deus. O que vale é você abrir o teu coração e dizer para Deus: eu te aceito, eu te recebo, eu te sirvo, eu te adoro, eu quero estar contigo, Senhor, eu quero levar a minha vida, estar na tua presença, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim, eu quero desfrutar das benéfices do céu, eu quero desfrutar daquilo que vem lá de cima, que eu já posso provar aqui na terra, e são os dons espirituais manifestados no meio da igreja, e que depois, querido, lá no céu terá muito mais para nós desfrutarmos com o Senhor. Você está entendendo, querido? Ser filho de Deus é uma bênção, servir a Jesus é maravilhoso. Irmão, vocês são mais merecedores ou não? Nós somos privilegiados pela nossa decisão de aceitar a Cristo como Salvador, mas não somos melhores que ninguém, desde que você entenda esse projeto, esse plano na tua vida. Nós precisamos nos comportar de uma forma que valorize o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você já pensou, irmãos, o que Deus precisou fazer? Enviar o único filho que Ele tinha, morrer por mim e por você. E uma coisa que eu gosto de destacar sempre: Ele nem sabia, ou melhor, Ele sabia sim, pela sua onisciência Ele sabia aqueles que iriam entender esse plano e aqueles que não iriam aceitar. Mas graças a Deus por mim e por você que estamos aqui nesta noite, estamos entendendo o plano de salvação, estamos entendendo que existe um céu que nos espera. Estamos entendendo que a eternidade, irmãos, vai ser muito melhor do que aquilo que nós estamos vivendo aqui. Por mais que nós possamos ter conforto, por mais que nós buscamos que sejamos privilegiados com algum benefício desta terra, mas o céu não se compara, não tem comparação àquilo que nós vamos desfrutar. A palavra diz, como é que você pode saber, irmão? Eu tenho certeza disso, porque esta palavra, que é fiel e verdadeira e inspirada pelo Espírito Santo, ela diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu à compreensão, à mente humana, é o que está preparado para mim e para você. É o que nos espera no céu como filhos da luz. E nós precisamos refletir isso na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações. O mundo precisa enxergar em mim e você, irmão, e isso está acontecendo, sabe como? Na forma serena, na forma tranquila que nós enfrentamos os nossos problemas do dia a dia. Na forma que nós abordamos as nossas batalhas, as nossas lutas. Sabe por quê, querido? Porque há um Espírito que é santo, que nos conduz e nos orienta, que nos ajuda. É diferente você ir para uma batalha sozinho. É diferente quando você não tem recurso. É diferente, irmão, quando você pode dobrar os teus joelhos e clamar pelo Espírito Santo, Ele vir sobre a tua vida. É diferente quando você pode erguer as tuas mãos e clamar ao Senhor e ver a resposta chegando sobre você.
É muito diferente, irmão. Então nós precisamos, hoje é motivo, irmãos, de nós alegrar o nosso coração. Hoje é motivo de nós sair daqui leve, com a nossa alma transbordando, porque Deus nos abençoa, porque Deus nos guarda de uma forma tremenda que nós não conseguimos explicar com a razão humana. As pessoas olham e dizem, como é que você pode sentir paz no momento que você está passando? A Bíblia também fala sobre isso. Ela diz assim, que eu vos deixarei a minha paz. A minha paz vos dou, diz o Senhor. E ele ainda diz a mais, assim, diz assim, uma paz que excede, quer dizer, o que é exceder todo entendimento? É uma paz que está acima da compreensão humana. Você não vai conseguir explicar para nenhuma pessoa, de acordo com a gramática, de acordo com a língua portuguesa, o que você está sentindo, a paz que você sente no meio da tribulação, porque é no meio da tempestade que Jesus segura a tua mão. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos buscar maturidade na nossa fé. Hoje é a oportunidade, nós estamos aqui na casa de Deus, buscando conhecimento, buscando proximidade com o Senhor. Quando nós estamos maduros na fé, nós tomamos decisões sábias. Quando nós somos maduros na fé, nós temos atitudes sábias. Nós tomamos, por mais difíceis que sejam as decisões, elas são feitas com sabedoria. É por isso que nós estamos aqui, mais uma vez eu repito nessa noite. Nós estamos aqui hoje, irmão, porque nós escolhemos com sabedoria. Nós fizemos a melhor escolha que um ser humano pode fazer na face da terra, é escolher Jesus. Eu falei aqui numa outra ocasião, digo, irmão, escolha Jesus. Quando tiver oportunidade na tua vida, escolha Jesus. Quando precisar falar, fale, escolha Jesus. É Ele que pode te abençoar, Ele que pode te guardar. Por isso nós estamos aqui nesta noite vitoriosos, cheios da graça, cheios da presença de Deus, abençoados. É por isso que você está aqui nesta noite abençoado, porque você escolheu Jesus. E porque a luz dele brilha sobre a tua vida. Eu estava meditando, irmão, sobre Abraão. A gente conhece Abraão como pai da fé. Mas eu estava lendo e vendo a história, principalmente no momento em que Deus pede para ele que sacrifique Isaque como sinal de obediência, de fé. Eu estava pensando naquele momento em que Isaque, medite comigo, irmão, preste atenção aqui, que Isaque chega e pergunta para Abraão, pai, eu vou fazer bem natural aqui, como se fosse uma conversação entre pai e filho. Pai, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Caminharam lá 2, 3 dias, chegaram no lugar, arrumaram tudo, prepararam o altar, prepararam lenha. Aí, como a história diz, estava lá o cutelo, né, para fazer o sacrifício. E naquele momento, Isaque, que já tinha participado de outros sacrifícios, ele conhecia seu pai, ele sabia a fidelidade do pai. Ele sabia, irmãos, de tudo que precisava para que aquele sacrifício fosse realizado. E ele não enxergava o cordeiro. E ele olha para o pai dele, pai, mas onde está o cordeiro? E eu fiquei pensando, irmão, se fosse eu naquele lugar, como que eu iria responder para o meu filho diante daquela pergunta? Eu ia dizer, não, nós vamos te sacrificar, tu vai ser o cordeiro. Você acha que o pai faria isso, irmão, na hora? Daria essa resposta? Humanamente falando, nós não faríamos isso. Ele não poderia falar, ou ele diria, talvez, não, mas nós vamos sair agora e vamos procurar. Ele estaria mentindo. Ou ele poderia ter dito, não, vai ser trazido para alguém, vai vir trazer o cordeiro, ele estaria mentindo. Mas olha o que o homem cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de inteligência do céu diz, ele diz, Deus proverá para si um cordeiro. Você está entendendo, irmão, a diferença daquele que serve a Deus?
Você está entendendo? Um homem que tem a sua vida regrada nas leis do céu, na palavra, aquele que obedece ao Senhor, irmão, quando vinha a necessidade, quando vinha o momento de dificuldade, irmão, Deus vai prover o cordeiro, Deus vai prover a saída, Deus vai prover o escape, irmão. Não importa se precise ser de uma forma sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus que age no sobrenatural. Amém? Aleluia. Então, irmão, vale a pena, irmão, não importa a situação, não importa o que está acontecendo, qual é a luta, qual é o problema, qual é a dificuldade, se nós estivermos servindo a Deus, servindo a Jesus, como filhos da luz, Deus vai prover. Ele é o Deus de provisão, Ele é o Deus de solução, Ele é o Deus que resolve, não importa, irmão, a situação, a condição, Ele tem poder. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso me traz, querido, me traz tranquilidade, me traz paz. Quantos problemas, quantas dificuldades na vida, quantos testemunhos, irmão. Se nós fôssemos abrir aqui oportunidade agora para você testemunhar, todos vocês passariam aqui na frente e diriam de algo que Deus já realizou. Tenho certeza disso. Eu comentei numa outra ocasião aqui, irmão, Deus opera muito mais hoje, tem muito mais pessoas nesse mundo que Deus está guardando, que Deus está abençoando. Você está entendendo? Esse é o Deus que nós servimos. E assim nós devemos nos portar e andar como filhos da luz, porque Ele não desampara. No momento certo Ele vai prover. No momento certo que você precisar de um cordeiro, Senhor, eu preciso agora. Ele vai prover no tempo certo e na medida certa. Eu disse isso e para uma irmã essa semana eu digo: irmã, Deus não chega cedo, não chega atrasado. E tem um outro detalhe muito importante: Ele não dá mais que você precisa e Ele não dá menos que você necessita. Ele dá aquilo que é o suficiente para você ser feliz, para você poder adorar e servir a Ele. Uma outra característica, irmãos, de filhos da luz: nós precisamos estar acima de qualquer censura. Talvez fosse uma palavra para culto de palavra, né, de ensino. Mas Ele colocou no meu coração e vai essa aí. Nós devemos, irmãos, agir e viver com integridade, com retidão, acima de qualquer censura. E aí eu lembro de um personagem que para mim é um dos que mais simboliza, mais expressa, mais representa retidão. O nosso irmão Jó. Sabe por quê, queridos? Porque não é uma palavra de alguém, um conceito de alguém da época. É a palavra do próprio Deus. Você já pensou, irmão, quanta alegria, quanto orgulho, quanta honra Jesus pegar, Deus olhar para mim e para você hoje, Deus olha e diz assim: olha, é você que eu vou usar como exemplo. Você já pensou? Deus olhar em toda a nossa miséria, as nossas falhas, os nossos erros, irmãos, os nossos pecados, mesmo assim Deus olhou para mim e para você com misericórdia e nos alcançou. Você já pensou, irmãos, Deus nos usar como exemplo? Deus pegar isso que Deus fez com Jó. E ele foi para quem? Nada mais, nada menos que o nosso adversário, Satanás. Sabe como? Olha só, lá no verso 8 do primeiro capítulo de Jó. Olha o que Deus faz. Ele diz assim, uma conversa, quando Satanás chega e começa a cobrar de Deus o porquê da bênção sobre a vida de Jó. E aí Deus responde para Satanás, não numa obrigação, mas num esclarecimento. Ele diz assim: observaste tu o meu servo Jó? Você já pensou, irmão, que honra Deus olhar para mim e para você e dizer: tu está observando o meu servo lá em Santa Cruz, agora está olhando para ele? Está vendo ele? Ele diz assim, olha o que Deus faz, diz assim, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Você entendeu a grandeza disso? Ninguém há na terra semelhante a ele. Olha o que Deus diz. Deus falando de Jó. Homem sincero, homem reto, homem temente a Deus, que se desvia, que se afasta do mal. Você já pensou, irmão? Que honra Deus pegar e olhar para mim e para vocês. Olha Satanás, olha adversário, está vendo a vida dele. Ninguém há na terra semelhante a ele. Será que Deus pode falar isso de mim hoje, irmão? Será que Deus pode falar de você, de nós hoje? Será que nós podemos estar acima de qualquer censura?
Não estou aqui para criticar, para cobrar, para afrontar ninguém. Estamos aqui para meditar a palavra que Deus deu para nós nesta noite. Para quê? Com o intuito de fortalecer a nossa vida, a nossa fé. Com o intuito de dizer para mim e para você: olha, está difícil, continua mais um pouco. Ah, irmão, não está dando mais para suportar. Mas suportou agora, suportou até aqui. Vai mais um pouquinho, porque hoje vai descer graça. Hoje vai descer unção. Hoje vai descer renovo. Hoje vai descer, meu querido, vigor sobre a tua vida. Saúde sobre você. E você vai andar mais um pouquinho, você vai andar mais um mês, mais um ano. Você vai olhar para trás, irmão, escute isso. Receba essa palavra nesta noite. É uma palavra profética sobre a tua vida. Você vai andar mais um ano, meu querido. E você vai olhar para trás. E você não vai entender o que Deus fez. Você não vai entender as vitórias que você alcançou. Você não vai entender, querido. Lembre desse dia, lembre do dia de hoje. Daqui um ano você vai olhar para trás e você vai dizer: como eu suportei, como eu passei, como eu vivi. Meu irmão, nessa noite a graça dele desce sobre você. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. É hoje que o Senhor vai encher a nossa vida. É hoje que Ele vai te dar força. O Senhor dará força ao seu povo. Nós já vamos encerrar. Hoje vai ser rápido, a hora está passando muito rápido. Irmão, como nós vamos saber se Deus pode olhar para mim e para você sem censura e dizer: ó, está observando ele é reto? A palavra também diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Por isso que eu disse para você que eu não vim aqui condenar ninguém. Eu não vim aqui chamar a atenção de ninguém. Eu não vim aqui trazer nenhuma palavra exortativa para você. Eu só estou usando a Bíblia. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Não manda eu examinar o irmão Leandro. Não manda eu examinar o pastor Ademir. Examine-se o homem a si mesmo. É hoje que eu vou chegar diante de ti, Senhor. E eu vou abrir o meu coração e dizer: olha para mim, Jesus. Porque eu quero andar a partir de hoje como filho da luz. Aleluia. A luz não é para ser escondida. A luz é para ser colocada no altar. Ela vai clarear tudo. Ela vai revelar tudo. Aonde você passar, irmão, as pessoas vão notar que há algo diferente na tua vida. Quando você passar, irmão, por alguém na calçada, essa pessoa, quando ela passar do teu lado, ela vai sentir algo sobrenatural. Ela vai dar para trás: olha o que é isso? É um embaixador do céu que está passando na tua rua, que está passando na tua calçada, está entrando na tua casa. É você, irmão, que Deus escolheu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Examine o homem a si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus está buscando, está preparando um povo escolhido, um povo seu, um povo zeloso de boas obras. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu vejo muitos comentários, já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Eu vejo muitos comentários de pessoas dizendo e falando sobre a igreja na face da terra, que a igreja está sendo corrompida, que não é respeitado mais a palavra. Essa palavra ela é verdadeira, que não é respeitado mais. Pastor Leandro trouxe uma palavra aqui no culto de terça-feira de ensino que tocou o meu coração. Disse: pastor Leandro, de todos os anos que eu ouço o senhor pregar, foi a palavra que mais tocou o meu coração. E ele disse aqui nesse púlpito: igreja não é lugar de adaptação, igreja é lugar de transformação. Irmão, se na tua caminhada você não bater de frente com Satanás, é porque você está andando do lado dele. Nós estamos aqui nos preparando para enfrentar a batalha, para enfrentar a guerra. Nós estamos aqui nos preparando neste lugar, neste templo de adoração, nos revestindo de graça, nos revestindo de unção, nos revestindo de glória, recebendo o sangue poderoso de Jesus sobre a nossa vida para enfrentar a batalha. Nós não vamos nos acovardar, nós vamos enfrentar. Mas existe uma igreja zelosa. Talvez muitos estão dizendo: ah, não existe mais. E eu friso sempre isso, eu falo isso. Existe, irmão, uma igreja que vai ser arrebatada. Lá em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 8, eu acho que é, não me lembro com certeza, ou 8, 3, diz assim: eis aqui a esposa do Cordeiro. O que isso quer dizer, irmão?
Não diz assim, ó, eis aqui a viúva do cordeiro. Diz aqui, eis a esposa do cordeiro. O que isso significa? Que a igreja é viva. Que a igreja ainda está viva na face da terra. O que é uma igreja viva? Uma igreja que recebe os dons espirituais. É uma igreja que adora, é uma igreja que ora, que jejua, que se consagra, que vem na vigília, que vem no culto de ensino, que participa dos ensinamentos da igreja. Por isso que ela é chamada de esposa e não de viúva, porque ela ainda está viva. E porque Jesus vem buscar ela. Jesus não vai vir para um funeral. Tem pessoas achando que Jesus vem para um funeral. Ele não vem, ele vem para um casamento. Ele vai levar a noiva viva. Aleluia, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos preparando, irmão, para quando as trombetas soarem lá no céu, irmão, nada vai impedir de nós subirmos marchando em direção ao nosso Salvador. Nada vai impedir, tudo vai ficar aqui, tudo vai ficar para trás, mas nós vamos subir triunfante em nome de Jesus. Preciso concluir. Só mais um pouquinho, só mais uma parte. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. E aqui eu quero generalizar, diz assim: convém, pois, que o obreiro seja irrepreensível. Aqui eu quero generalizar dizendo: convém que nós todos sejamos irrepreensíveis, sem censura. Tem uma coisa que eu vou dizer para você, irmão, que nós precisamos ser inteligentes e entender. O diabo, nosso adversário, ele tem uma característica que é acusador. Ele vai acusar sempre. Ele sempre vai falar de você. Ele vai falar verdades e mentiras, porque ele acompanha a tua vida. Ele acompanha toda a tua existência. Ele não sabe do futuro, mas ele acompanha o presente. Ele vai te acusar sempre, irmão. Mas nós precisamos entender o que é verdade e o que não é. Irmão, como eu vou saber isso? Quando nós estamos andando como filhos da luz. Aquilo que Satanás fala não nos atinge. Nós não ouvimos as acusações dele. Não interferem na nossa vida. É diferente. E eu entendo, irmão, que quando nós passamos a ser irrepreensíveis, eu acho que é a característica principal, porque todas as demais qualidades que nós precisamos para andar como filhos da luz, se nós formos irrepreensíveis. O que quer dizer irrepreensível? Que não se pode repreender. Eu não posso chegar no irmão Leandro e dizer para ele: irmão Leandro, tu veio hoje errado, tu veio de gravata, mas ele vir de gravata não é errado. Ele vir no altar, não adianta, você está entendendo? Eu não posso repreender ele se ele está da maneira correta. Você está entendendo? Talvez Satanás tenha falado hoje no teu ouvido, mas escute isso, é o que o Espírito Santo coloca na minha mente agora. Talvez Satanás tenha dito para você hoje: você não está da forma correta, você não tem condição de estar lá, irmão. Se você entrou aqui nessa noite, é porque Deus permitiu, é porque Deus quis, é porque Ele tem algo na tua vida, e aquilo que Satanás, ele falou nos teus ouvidos, não é verdade, é mentira, porque ele é o pai da mentira. Você está entendendo o compromisso que Deus tem com você? Se não houver do que acusar, irmão, estamos habilitados a andar como filhos da luz. Então sejamos fiéis hoje. Vamos servir a Deus hoje com alegria. Vamos agradecer. Eu orei hoje, eu disse: Senhor, muito obrigado. Sabe, irmão, tem aquela oração formal que a gente faz, né? Normalmente na igreja é uma oração mais formal. Mas quando a gente está naquele cantinho nosso lá, que a Bíblia manda nós fechar a porta, ficar bem quietinho lá. Eu gosto de orar no escuro. Eu não gosto nem de ligar a luz. Eu entro no quarto, eu desligo a luz. Porque assim eu quero ter um ambiente que tenha o mínimo possível de interferência naquele momento que eu estou orando. Não gosto de barulho. Eu gosto de ficar quietinho naquele canto e orar, para que nada interfira aquele momento. E aí eu oro ali, eu chego naquele cantinho, e aí eu falo para Deus. E hoje eu orei, Senhor, hoje eu falei, eu acho que eu nunca tinha orado daquela forma, sem nenhuma regra, sem nenhuma retórica, gramática, sem nada. Sabe, irmão, quando você nem quer falar palavras bonitas, eu abri o meu coração de Jesus, é hoje, eu preciso. Eu quero andar como filho da luz, eu quero continuar nessa caminhada, mas eu preciso de Ti. E aí Jesus diz para mim: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Mas Jesus, eu preciso isso, eu preciso aquilo, a minha graça te basta.
É isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Então vamos continuar sendo fiéis a Deus, vamos continuar adorando Ele. Você quer ser abençoado, quer ser feliz, quer ser cheio da presença dEle? Continue na tua caminhada, irmão. Não desista, vamos colocar de pé, nós já vamos orar. O horário tem passado, mas eu quero orar junto com você, porque hoje, irmão, Deus vai te revestir de graça mais uma vez, irmão. Hoje Deus tem preparado algo para você aqui. Você só vai embora, irmão, da mesma maneira se você quiser, porque Deus tem algo do céu para a tua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor fala comigo e diz: daqui um ano, irmão, você vai olhar, não esqueça dessa palavra, anote na tua Bíblia, anote na tua agenda. Daqui um ano você vai lembrar desse ano que passou, e você não vai entender o agir de Deus na tua vida, você não vai entender o que Ele fez por você, porque Ele é um Deus sobrenatural. Em todas as coisas nós vamos compreender. Então nós precisamos clamar a Jesus junto. Eu quero convidar você, se você quer vir aqui orar, se você quer vir buscar graça hoje para mais um tempo, vem, irmão, nós vamos orar junto. Mas vem, irmão, confiando naquilo que Deus pode fazer na tua vida. O convite está aberto para você. Você que quer uma oração de bênção, de graça, de fortalecimento, os pastores, os obreiros estão aqui, vão orar por você nesta noite. Irmão, nós precisamos confiar. Se você tem uma enfermidade, irmão, o pastor está aqui, os evangelistas estão aqui para ungir, os presbíteros para ungir você, para repreender essa enfermidade em nome de Jesus. Nós não precisamos estar doentes. O que nós precisamos é confiar no Senhor. Para encerrar, 1 João 1,7 diz assim, olha só que interessante: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, olha que interessante, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não tem, irmão, hoje nós vamos ser ousados aqui. Não tem para Satanás hoje. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se Satanás tentou investir contra a tua vida hoje, ele se deu mal. Sabe por quê? Não é por minha causa e não é por tua causa. É porque quando ele chegou perto de você, ele deu com uma parede de sangue vertido na cruz do Calvário. Ele deu contra essa parede e ele teve que retroceder, porque é o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos protege, é a mão do Senhor estendida sobre mim e sobre você. Confie, irmão, naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Vamos clamar juntos, porque Ele está aqui. A presença do Senhor, ela é real, ela é verdadeira nesse lugar. É o sangue de Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado.